Gente, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar de pontuação. O que eu vou tentar fazer, preste atenção durante a aula toda, é dar para você algumas estruturas que você pode repetir em qualquer texto que você for produzir e fazer com que esse texto apresente uma pontuação um pouco mais erudita, um pouco mais interessante. E é claro, pontuação erudita, pontuação interessante, agrada ao corretor da sua redação, tenha certeza disso. Vamos começar mostrando quando é que você não pode usar a vírgula. Não se preocupe com isso não, porque você, instintivamente, já faz certinho isso. Fala a verdade. Você nunca separa o sujeito do verbo e o verbo do seu objeto. Repare, o rapaz sujeito do verbo comprar, quem compra, compra algo, esse algo um objeto. Você, por natureza, não coloca uma vírgula depois de rapaz ou depois do comprou. Você nunca escreveu nada tão ruim do tipo o rapaz, vírgula, comprou, vírgula, um carro. A mesma coisa quando você tem sujeito, verbo de ligação e predicativo de sujeito. Já imaginou escrever uma frase assim? Aquela menina parecia, vírgula, aflita? Não dá, né, amigo? Também você nunca vai separar o nome do complemento nominal. Sempre fora favorável, vírgula, a minhas ideias. Não existe isso. E também você nunca separa o nome de uma adjunta de nominal. Você nunca vai dizer, eu comprei barco, vírgula, de pesca. Então guarde bem. Basicamente, a vírgula não se usa nos chamados termos imediatos. O sujeito, o verbo e o objeto, o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo de sujeito, um nome e o seu complemento, ou um nome e o seu adjunto. Bom, vamos ao que viemos. Quando é que a gente usa a vírgula? Primeira coisa que a gente faz é usar a vírgula na intercalação de um termo. Um termo ótimo para ser intercalado é o adjunto adverbial. Você já se deu conta que a maioria das frases que você escreve tem essa sequência da minha frase aí na sua tela? O rapaz, sujeito, comprou, quem compra, compra algo, um carro, objeto, e um na loja, um adjunto adverbial. É assim que todo mundo escreve. Ah, mestre, eu quero ser diferente. Quer ser diferente? Então faz isso, ó. Coloca o adjunto adverbial no meio da sua frase. Por quê? Porque você passa para a pessoa que está corrigindo duas coisas. Primeiro, eu não estou escrevendo igual a todo mundo. Segundo, eu sei que toda vez que eu tenho que colocar, ou toda vez que eu coloco um termo intercalado, eu sou obrigado a colocar vírgula antes e vírgula depois. E repare, você já tem à sua disposição mais duas maneiras de falar as suas frases. O rapaz na loja comprou um carro, o rapaz comprou na loja um carro. Ora, colocou um adjunto adverbial? Coloca antes do verbo. Daqui a pouco vai colocar outro. Coloca depois do verbo, que aí, de certa forma, você está mostrando as mais variadas formas de posicionar o adjunto e, ao mesmo tempo, vai mostrando que você sabe usar a pontuação. Vamos ver um exemplo um pouquinho mais sofisticado? Vamos? Dá uma olhadinha se você já não colocou isso numa redação. O Brasil sofreu grave crise de desabastecimento nos últimos meses. Uma frase boa, mas pode ser melhorada. O que é que você faz? Pega o nos últimos meses, que é um adjunto adverbial de tempo, e coloca esses últimos meses no meio da frase. Deixando assim, ó, o Brasil sofreu nos últimos meses grave crise. A frase fica mais erudita e você mostra que você sabe usar vírgula antes e vírgula depois do adjunto adverbial. Faça isso de agora em diante umas 5 vezes em cada texto que você for produzir. Você vai ver que ele vai dar uma boa melhorada. Uma outra coisa que você pode usar nos seus textos são expressões explicativas ou retificadoras. Olha, palavras como, ou expressões como, isto é, a saber, ou seja, use uma vez, pelo menos, uma vez, em cada texto seu, uma expressão dessa. Com isso, você dá uma mexidinha no texto e mostra que você sabe que essas expressões também têm que aparecer entre vírgulas. Sairemos às 6, ou melhor, às 7. Repare que esse ou melhor aparece entre vírgulas, destacando a sua habilidade de exímio pontuador. Mas vamos pegar um exemplo mais complicadinho, vamos? Observe se não é assim que você costuma ligar duas orações. Ela é uma moça honesta? Merece respeito? Aí eu vou colocar a conjunção coordenativa portanto. Engraçado, né? Conjunções coordenativas, a maioria de nós sabemos de cor. Mas, porém, todavia, contudo, senão, entretanto, portanto, por conseguinte, elas são ótimas para fazer aquilo que eu vou explicar. Duas orações. Ela é uma moça honesta, merece respeito. Coloquei o portanto no meio. Amigo, escreveu bem, mas colocou o portanto no lugar onde todo mundo coloca. Da próxima vez, você vai se lembrar de fazer isso aqui, ó.
colocar o portanto no meio da segunda oração. Olha como a oração fica mais interessante. Ela é uma moça honesta? Merece, portanto, respeito. Ora, esse portanto está no seu lugar? Claro que não. O lugar dele é ligando as duas orações. Você intercalou o portanto na segunda oração? O que é que você faz? Coloca a vírgula antes e coloca a vírgula depois. E agora você vai aprender a usar uma coisa que eu tenho certeza talvez você nunca tenha aprendido. Toda vez que você coloca a vírgula numa segunda oração, a vírgula que separa a primeira da segunda, essa vírgula que está depois da palavra honesta, tá vendo? Ela vai se transformar num ponto e vírgula. Olha um dos casos em que a gente usa ponto e vírgula. Olha, vou até explicar novamente. Você pegou o portanto e colocou na segunda oração. Porque intercalou o portanto, teve que colocar a vírgula antes e vírgula depois. E a vírgula que separava a oração, ela é uma moça honesta, da segunda, essa vírgula vira um ponto e vírgula. Ô mestre, é obrigatório fazer isso? Não, é facultativo. Mas para você passa a ser obrigatório, porque você mostra que você tem um conhecimento que não é muito normal em garotas da sua idade. Dá uma olhadinha nisso aqui. Amanhã você vai escrever essa frase. Olha, vamos dar um outro exemplo para você. Eu digo, ela é uma bela moça, você está lá escrevendo isso. Aí você resolve colocar essa segunda. Todavia não arruma namorado. Puxa, coitadinha da garota. Aí você se lembra de uma coisa. Puxa, aquela aula que eu assisti no meu computador, como é mesmo que o professor falava? Assim, vou pegar esse todavia e vou jogar esse todavia na segunda oração. Ele pediu para fazer isso, eu vou fazer. Assim, já que eu pus na segunda oração, eu vou colocar a vírgula antes e vou colocar a vírgula depois. Opa, tá ficando bonita a minha frase. E agora, não esqueça que a vírgula que separa as duas orações, essa vírgula que está depois da palavra moça, ela vai se transformar num ponto e vírgula. E aí você está usando um dos casos do ponto e vírgula que pode ajudar muito a melhorar seu texto. Mas esse não é o único caso em que se usa ponto e vírgula não. Sabe o que eu vou fazer? Vou mostrar mais um caso. Olha, para quem começou a assistir essa aula e não costuma usar ponto e vírgula, você termina essa aula pelo menos usando ponto e vírgula em 2 momentos. Toda vez que você escreve uma coordenada longa e uma curta, fala a verdade, você não é capaz de escrever uma oração que comece com um mas? Então, você tem aí uma coordenada longa, não devia ter tratado tão mal o eminente, o importante professor de português. Olha o tamanho dessa primeira oração. Aí você põe uma segunda bem pequenininha, mas o fiz. Toda vez que você faz isso, agora não tem nada de facultativo não, meu amigo. Agora é obrigatório. Transforma essa vírgula num ponto e vírgula, que essa é a forma correta de pontuar essa frase. Use o ponto e vírgula, ele demonstra que você tem uma pontuação razoavelmente erudita. Faça o que eu estou dizendo, que você só sai ganhando. Aposto. Ora, quem não sabe usar um aposto? Carlos, ótimo filho, ajudava os pais. Esse ótimo filho é apenas uma informação que você está dando a respeito de Carlos. Um aposto? Não esqueça que o aposto vem normalmente entre vírgulas. Então eu digo Carlos, vírgula, ótimo filho, vírgula, ajudava os pais. E estou mostrando que eu sei usar a pontuação. Mas, se você quiser dar uma esnobadinha, quiser mostrar um conhecimento a mais, aumente o tamanho do seu aposto. Isto é, coloque mais palavras. Faça aquilo que nós, professores, criticamos. Encha a linguiça. Uma linguicinha, uma vez ou outra, não vai matar ninguém, é ou não é, amigo? Então, quando eu falo Carlos, ótimo filho, em vez só de ótimo filho, acrescento mais algumas coisas. E excelente aluno de português. Impressionava os professores do colégio. Ué, por que eu aumentei esse aposto? Para que você possa fazer uso de algo que normalmente não frequenta as suas redações, o travessão. Porque um aposto longo tem que ser sempre separado por travessão. Comece a fazer experiência, você vai ver que vai dar certo, você vai passar a escrever melhor. Vamos mostrar agora o que acontece quando a gente inverte um termo. Eu comecei a aula dizendo o rapaz comprou um carro na loja. Aí eu pedi para você pegar esse na loja, colocar depois de rapaz. O rapaz na loja comprou um carro. Ou depois do comprou, o rapaz comprou na loja um carro. Ora, você também pode começar a frase por um adjunto adverbial e dizer na loja o rapaz comprou o carro. Ora, tirou o adjunto adverbial do final, colocou no começo, bota uma vírgula. Adjunto adverbial fora de lugar, precisa ser separado por vírgula. Dá uma olhada, uma frase boa. O Brasil sofre grave crise de desabastecimento nos últimos meses. Pego nos últimos meses, vou começar a frase com ele. Vai dar nos últimos meses. O Brasil sofre grave crise de desabastecimento. Olha como fica fácil e bom de usar.
Nunca separe o objeto do verbo por vírgula. Falei isso? Comecei a aula falando isso. Você não vai fazer devolvi, vírgula, o livro ao rapaz? Ou o que é pior, devolvi o livro, vírgula, ao rapaz. Ah, professor, e se eu inverter os objetos? Também não. Ao rapaz devolvi o livro, nada de colocar vírgula aí. Ah, mas eu queria tanto colocar uma vírgula depois de um objeto. Queria? Então faz isso. Ué, o que é isso? Isso é pegar um pronome e repetir o objeto. Quem devolve, devolve algo, que é livro, a alguém, que é o rapaz. Mas aí eu vou lá e coloco esse lhe repetindo a palavra rapaz. Faço o que eu chamo de objeto indireto pleonástico. Aí a vírgula é obrigatória. Ah, professor, e se eu tirar esse lhe que eu não gostei? Então tira rapidinho a vírgula, porque senão você comete um erro grave. Você pode fazer a mesma coisa com o objeto direto. O livro devolvi-o ao rapaz. Olha como esse o repete livro. Por isso, o livro tem que aparecer seguido de vírgula. Ah, professor, não gostei desse o. Posso tirar? Pode, mas também tira a vírgula depois de livro. Então eu só posso separar o objeto do resto da frase por uma vírgula se eu criar a figura do objeto pleonástico. E se eu quiser, eu posso criar a figura do sujeito pleonástico. A frase é, meu primo era trabalhador. Na hora que eu falo meu primo, aquele era trabalhador, esse aquele repete meu primo. Coloca uma vírgula, que é um dos pouquíssimos, ou até digamos, é o único caso em que o sujeito pode ser separado do resto da frase por uma vírgula. Use isso muito pouco, porque apesar de ser estilo, não deixa de ser um pleonasmo. O vocativo, palavra que serve para chamar a atenção da pessoa com quem eu vou falar, sempre deverá ser separado por vírgula. Ô Maria, ela está indo embora. Devolva minha dentadura. Poxa, que coisa chata, está roubando minha dentadura, Maria? Pois muito bem, esse Maria tem que ser separado do resto da frase por vírgula. Aí se eu tirar a Maria daí e colocar em outro lugar, sempre com vírgula. Devolva-me, Maria, a dentadura. Devolva-me, vírgula, Maria, vírgula, dentadura. Devolva-me a dentadura, Maria. Devolva-me a dentadura, vírgula, Maria. Vocativo sempre separa do resto da frase por vírgula. Dá uma olhadinha nesse item 4. Não lembra nada você, não? Essa foi a primeira vírgula que você aprendeu a usar na sua vida. Quando você, pela primeira vez, foi escrever um cabeçalho, a sua professora disse, coloque o nome da nossa cidade, uma vírgula, e depois o dia de hoje. Então você que morava lá numa cidade de São Paulo chamada Pindamonhangaba, olha que belo nome, você colocou Pindamonhangaba, vírgula, 29 de janeiro do ano que você estava estudando o seu curso fundamental. Até hoje, talvez você não saiba por que essa vírgula existe. Essa vírgula existe porque, na realidade, Pindamonhangaba, 29 de janeiro, é a inversão da frase. Hoje é dia 29 de janeiro em Pindamonhangaba. Observe, em Pindamonhangaba, adjunto adverbial de lugar, que deve figurar no final da frase. Porém, você tirou Pindamonhangaba daí e levou lá para o começo da frase. Por conta disso, a vírgula passa a ser obrigatória. E vamos mostrar para você mais alguns casos super interessantes de pontuação. Esse é um caso que você costuma usar. Ah, sim, você sabe usar isso. Você vai enumerar coisas que você tem ou comprou, você sempre usa 2 pontos. 2 pontos serve para você enumerar as coisas. Tudo bem? Bacana. Aí depois, você coloca as coisas na sua ordem. E essas coisas que você coloca na ordem são sempre separadas por vírgula. Olha lá como você escreveu certinho. Comprei tudo. Caneta, borracha, lápis, apontador, caderno. Opa! Parece que não é assim que você termina a sua enumeração. Fala a verdade, você costuma terminar a sua enumeração assim, ó. Isso, separando os últimos 2 termos por um E. Então agora eu vou ensinar um macetezinho. Você pode terminar como você costuma, separando apontador e caderno pela conjunção E. Mas, se você quiser, você pode suprimir a conjunção e usar apenas uma vírgula. Só que o sentido muda. Como assim, mestre, o sentido muda? Muda! Do jeito que você escreve, comprei tudo, caneta, borracha, lápis, apontador e caderno, você deixa claro que você comprou apenas 5 coisas. Mas quando você substitui o E por uma vírgula, você abre espaço para a pessoa que está lendo a sua frase imaginar que você comprou outras coisas. Por isso, moçada, é muito interessante você perceber que uma frase como essa pode abrir possibilidade para você brincar um pouco com as ideias das pessoas.
Amanhã você vai descrever uma personagem, você dirá que ela é alta, loura, bonita e inteligente. Repare, você deu para essa personagem só 4 características. Mas se você disser que ela é alta, loura, bonita, inteligente, sem colocar o E entre as últimas 2 qualidades, você cria possibilidade para a pessoa imaginar outras tantas qualidades que essa alta, loura, bonita e inteligente possui, além das 4 que você citou. Professor, eu não sou obrigado, quando eu não coloco o E, a colocar reticências? Não. Você pode optar entre colocar reticências ou deixar só a vírgula. Eu gosto de deixar apenas a vírgula sem colocar as reticências, porque eu faço com que a pessoa que vai ler perceba por ela mesma que existem mais coisas além daquilo que foi colocado. Valeu? Vamos mostrar um outro caso. Sabe o que é uma elipse? Não. Uma elipse é quando você some com uma palavra para dar um efeito assim um pouquinho mais impactante. Digamos, aquela moça é uma cobra, tem uma certa força. Agora, aquela moça, uma cobra, tem muito mais força, é muito mais impactante. Por quê? Porque você desapareceu com o verbo ser, né? Quando você desaparece com uma palavra, deixa uma vírgula no lugar. Faça isso uma vez ou outra, a tua redação fica muito mais instigante. Aproveita e também entende por que é que quando você dá um endereço para alguém, você coloca a vírgula. Rua Álvares de Brito, vírgula, 56. Por que essa vírgula? Porque você fez a elipse da palavra número. Então não esqueça, toda vez que você esconder uma palavra, você imediatamente deixa uma vírgula no lugar. E vou ensinar um outro macete. Olha lá a zeugma. Meu Deus, quem é essa zeugma? A zeugma é prima da elipse. A zeugma acontece quando você faz com que uma palavra desapareça porque ela já apareceu. Isto é, você some com uma palavra para evitar a repetição. E como você bem sabe, repetição acaba com uma redação, né? Então olha o exemplo que eu pus aí. Ela buscava o amor, ele buscava o sexo. Safado, sem vergonha. Muito bem. Como é que eu posso acabar com essa repetição do verbo buscar? Fazendo simplesmente isso aqui, sumindo com o verbo buscar. E no lugar do verbo que sumiu, eu deixo uma vírgula. Olha como a frase fica mais inteligente. Ela buscava o amor, ele o sexo. Veio na sua cabeça, né? Que bom que você está atento. Você percebeu que eu coloquei uma vírgula na segunda oração? Coloquei uma vírgula depois do ele? Ora, toda vez que na segunda oração eu coloco uma vírgula, o que acontece com a vírgula que separa a primeira oração da segunda? O que vai acontecer com a vírgula que separa a palavra amor da segunda oração? Isso mesmo, essa vírgula vai virar um ponto e vírgula. Veja que pontuação extremamente sofisticada eu consegui nessa minha oração simples. Ela buscava o amor, ele o sexo. Vamos dar um outro exemplo? Vamos. O servente faz a massa, vírgula, acabou a primeira oração. O pedreiro faz a parede, vírgula, acabou a segunda oração. O mestre faz a obra, ponto final, acabou o texto. Verbo fazer está aparecendo de montão aí, é ou não é? Então vamos tirá-lo? Tirei. No lugar dos 2 momentos em que ele sumiu, deixei vírgula. Tá bom para ti ou não? O servente faz a massa, o pedreiro a parede, o mestre a obra. Ótimo. E que mais você vai fazer? Isso, garoto. O que acontece com a vírgula que aparece depois da palavra massa, já que eu coloquei uma vírgula na segunda oração? Isso mesmo, ela vira ponto e vírgula. O que acontece com a vírgula que eu coloquei depois da palavra parede, se eu coloquei vírgula na terceira oração? Isso, ela se transforma num ponto e vírgula. E você tem condição de usar isso em qualquer redação. Você pode chegar e dizer, os Estados Unidos têm problemas políticos, ponto e vírgula. O Iraque, vírgula, religiosos, ponto e vírgula. O Brasil, vírgula, todos, ponto. Uma recapitulação para você. Lembra do comecinho da minha aula? Nunca use vírgula entre sujeito, verbo, objeto, entre sujeito, verbo de ligação e predicativo, entre nome, complemento nominal ou nome e adjunta de nominal. Valeu, minha gente? Faça todos os exercícios com muito cuidado e aplique principalmente tudo aquilo que você aprendeu nessa aula nas suas próximas redações. Você verá que o seu sucesso será cada vez maior. Grande abraço.